gente, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre 3 raças que nós brasileiros conhecemos muito, e eu vou colocar aqui algumas curiosidades para vocês. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, já se inscreve no canal ali embaixo no botãozinho para você não perder nada. Aqui nós temos vlog, aqui nós temos viagem, temos muita coisa divertida e também temos um papo sério como hoje. A gente vai trazer para vocês um papo sobre 3 raças e a primeira delas é o Dachshund, que você já conhece, é o Salsichinha. Ele tem um corpinho alongado, ele tem um faro aguçado, ele tem as pernas bem curtinhas e ele tem um peitoral alongado. Mas por que tudo isso? Por que ele tem essas características? Vamos lá então pra gente entender. O Salsicha, que você já conhece, ele foi geneticamente criado ou modificado mediante algumas cruzas de raças para uma única função: caçar texugos. São uns animaizinhos bem compridos, as tocas deles são bem complexas. Ô menina, pare de passar aí. E lá no século XVI, os texugos eram verdadeiras pragas, acabavam com as plantações, acabavam com as fazendas. Os fazendeiros decidiram então juntar algumas raças para criar o cão perfeito para caçar os texugos. O nome Dachshund significa exatamente caçador de texugo, o cão texugo. Ele tem essas características para proteção dele: o peito alongado, para ele ser forte na hora de entrar na toca do texugo, o narizinho ali alongado para ele ter um faro bom e também poder apunhalar a presa. As orelhas são bem caídas para frente para proteger de terra, de detritos que poderiam entrar no ouvido desses cães. E aí a gente está falando das perninhas curtinhas e ele comprido, justamente para que ele pudesse entrar na toca dos texugos. E quais foram as raças então usadas para criar o Dachshund que a gente conhece hoje? Primeiro foi o Bulldog antigo, que tinha as perninhas curtas, então as pernas curtas provêm lá do Bulldog. Os Terriers para o instinto de caça. Quais são os Terriers? Aqueles que têm focinho mais longo, então eles são bem caçadores. O Braque alemão, que é a raça que trouxe o instinto de rastreamento, ou seja, eles poderiam encontrar os texugos com uma maior facilidade através do cruzamento do Braque alemão. E olha só, não menos importante, nessa cruza toda de raças, a gente vai falar um pouquinho do Pinscher. Por quê? O Pinscher é muito inteligente. Era um cãozinho muito pequenininho, que já era um caçador na época. E aí, o Pinscher também foi inserido na genética do Salsicha. Então, se você tem um Salsicha em casa e não gosta do Pinscher, saiba que você tem um Salsicha com a genética do Pinscher, dos nossos pequenininhos aqui de casa. São 3 tamanhos que eles possuem. Eles têm o Standard, o Miniatura e o Caniches. A pelagem também possui 3 características diferentes. Você pode encontrar o Salsicha no pelo curto, no pelo longo e no pelo duro. Agora, em relação a cores, o Salsicha é um dos cães que mais possuem variação de cores. Porém, tem que ter um cuidado ali com aqueles que a gente chama de arlequins. Os arlequins, eles não podem ser cruzados. Você não pode cruzar 2 arlequins, um macho e uma fêmea, com aquelas manchinhas, porque aí você pode ter um filhote com problemas de audição, de visão. Então, essa é a única restrição pra gente prestar bastante atenção. O Salsichinha é um cãozinho lindo, maravilhoso, mas ele tem algumas predisposições que a gente tem que tomar cuidado. As doenças de discopatia, que são aquelas doenças de coluna, podem ser evitados ao longo da vida pelo fato de ele ser muito longo, muito esticadinho. Se você não tomar cuidado, o seu cãozinho pode ter essa doença muito antes do previsto. Quando ele ficar velhinho, é muito comum ter. Mas se você tomar os devidos cuidados, como principalmente manter uma rampa para o seu pet acessar cama, sofá e não pular, você vai estar prolongando a vida saudável do seu peludinho por aí. A segunda predisposição é a predisposição a ser obeso. Eles podem se tornar gordinhos. Então, se a gente não tomar cuidado com a alimentação ao longo da vida, eles podem se tornar gordinhos. Eles podem ter uma doença que vai encurtar ainda mais os ossos das patas. Mas a gente pode oferecer algumas fisioterapias que podem tirar as dores para que ele tenha uma vida saudável. Ainda assim, com tudo isso que eu citei para vocês, ele tem uma das maiores expectativas de vida entre as raças, de 12 a 16 anos. Então, se você está pensando em ter um Salsicha, esteja preparado para dedicar de 12 a 16 anos da sua vida para cuidar do seu peludo. Vamos então entrar na segunda raça do dia? Vamos falar um pouquinho sobre o Yorkshire.
é uma criaturinha adorável, mas ele esconde um passado nojento. Há mais de 150 anos atrás, essa criaturinha foi geneticamente modificada ou criada especificamente para caçar ratos. No século XIX, lá na Inglaterra, os imigrantes vieram para um vilarejo chamado Yorkshire. Nesse local existia muita fábrica, muitas minas de carvão. E eles estavam enfrentando um problema que era o aumento da população, o aumento da sujeira e com isso as pragas. Os ratos que apareciam por lá traziam doenças. O que fizeram então? Geneticamente modificaram algumas raças e aí nasceu então o Yorkshire que nós conhecemos hoje. Lógico que hoje ele não tem especificamente essa função, mas lá no passado ele tinha. As 3 raças que foram usadas para criar o Yorkshire, sendo o Skye Terrier, o Paisley Terrier e o Waterside Terrier, no início os filhotes que eram separados eram aqueles que tinham o pelo áspero. Por quê? Porque dentro das fábricas e das minas de carvão tinha muita sujeira. Então com aquele pelo áspero era mais aceitável um cãozinho ali ficar sujo e ser até mais fácil de limpar. Porém, a classe média inglesa começou a se apaixonar por esse peludinho. E aí o que aconteceu? Geneticamente foram modificados de novo. E os mais aceitos entre essa classe média na Inglaterra começaram a ser aqueles de pelo longos e sedosos. Acabou o caçador. Se tornou um cachorrinho de colo das madames da alta sociedade na Inglaterra. O Yorkshire também tem um pelo que você não para de cortar, é igual o cabelo humano. Então você vai ter que cortar sempre. É igual o Shih Tzu, que é a terceira raça que eu vou falar com vocês agora. Você sabia que eles foram desenvolvidos para então viverem no colo da realeza chinesa? E no ano de 1949, eles quase desapareceram por completo. Esses cãezinhos, eles foram criados, geneticamente modificados para serem exatamente como os leões sagrados da arte budista, porém em miniatura. Como a realeza chinesa gostava muito e eles têm esse costume, essa religião, eles queriam que o cachorrinho se parecessem com esse leão, com aquela estátua. E aí eles usaram algumas raças então para poder fazer essa mudança genética e criar então o cãozinho leão. Ele nasceu do cruzamento do Lhasa Apso e do piquinês chinês. Então eles usaram essas 2 raças e deram então origem ao Shih Tzu. Ele tem essa carinha achatada que é uma característica dos cães chineses, da realeza chinesa. É um cãozinho também que tem muita resistência ao frio. Lá no Tibete é muito frio. Então, como ele foi criado naquela região, ele tem muita resistência ao frio. Como esse cãozinho tinha um simbolismo de riqueza antes da Revolução Chinesa, o que aconteceu em 1949 foi que os revolucionários mataram todos os cães, exceto 14 que restaram na realeza. E desses 14 deram origem ao restante da população mundial que nós conhecemos hoje. Então a gente está falando de um minúsculo grupinho de cães com genéticas parecidas que deram origem a todos os outros da população mundial. Por isso a gente consegue ver que muitos hoje em dia têm muitos problemas de saúde, como os olhos, infecções no ouvido, tem a braquicefalia, que é a carinha achatada e tem problemas de respiração. Porém, mesmo tendo alguns problemas de saúde, é uma delícia ter um peludinho desse em casa, né? O Shih Tzu também é um cãozinho que o pelo cresce igual o cabelo humano, indefinidamente. Você tem que cortar, você tem que aparar para que o cabelinho dele não pare de crescer, senão você vai ter um Shih Tzu desse tamanho, mas o cabelo desse tamanho. É igualzinho o cabelo humano. Isso acontece por conta de uma mutação genética no gene FGF5. Esse gene é responsável justamente pelo pelo dele não parar de crescer. Mesmo sabendo de todos esses problemas de saúde que o Shih Tzu possui, ele tem uma baixa expectativa de vida em relação ao tamanho dele, mas eu recomendo que você tenha um peludinho na sua casa. Hoje eu vim aqui e bati um papo com vocês sobre 3 raças, que é o Dachshund, o Shih Tzu e o Yorkshire. São 3 raças totalmente diferentes. São 3 raças pequenininhas que a gente gosta muito. Mas eu quis trazer um pouquinho dessa curiosidade para vocês saberem um pouquinho mais da raça quando vocês forem escolher um filhote para vocês terem. Mas eu quero deixar aqui um lembrete, não deixe de adotar. Se você tem espaço, se você tem tempo para dedicar ao seu pet, adote um. Tenha um pet adotado também, que tem muitos pets que estão precisando de um lar. Eu sei que algumas pessoas precisam comprar porque tem algumas especificidades
especificações, como foi o nosso caso. A polenta, ela é pequenininha e ela precisava ser menor que os ovos, ela precisava vir filhote, a gente já conversou sobre isso com vocês. E eu indico você, se você tem espaço, se você tem um tempo a dedicar ao seu pet, se você tem uma graninha sobrando, adote um ou mais pets, que eu tenho certeza que eles vão ser muito, muito felizes ao seu lado. Então já deixa o like no vídeo se você gostou desse bate-papo, se você gostou de saber um pouquinho mais sobre as raças, e comenta aí embaixo se você quer que a gente conte um pouquinho mais sobre outras raças de pet também. Tem gatos, tem cachorro, enfim, a gente pode bater um papo sobre várias raças, sobre várias espécies. Eu acho muito legal a gente saber um pouquinho mais da origem de cada raça. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!